Olá, bom dia, bom dia. Opa, Maria já entrou. Marina, tu fosse a convidada mais rápida que entrou na hora. É porque eu já tô aqui, né? Só vamos esperar aí chegar alguém. Opa, entrou alguém. Já, a Ah, Bárbara, minha amiga. Yamar. Bom Ah, dia, então. Marina. Bom Bom dia pra dia, vocês, Marina. meninas. Marina, te espera aqui, hein? Hoje vai ter o baile de máscaras aqui em casa, Marina. Ah, bom dia, Celina. O Ed entrou, bom dia. Bom dia, Ed. Diga. Bem, gente, já estamos com um certo quórum aí, nós Mas vamos falta 3 começar. minutos, né? Então vamos esperar aqui, ó. Então vamos esperar, Três vamos esperar. minutinhos, o pessoal é Marina, e pontual, a Ana mas Clara e a Ana Clara tá fazendo o quê? no colinho do papai. Ai, coiquinha. Coisa mais fofa do Marina, mundo. ah, meu Deus, né, Marina? Meu Deus, uma coisa mais Tu põe fofa. cada foto ali, dá vontade de Bom dar umas dia. mordidinhas. Não, Bom ela é dia, muito Bárbara. fofa, muito fofa. A Bárbara nos ouve lá do Nordeste, está nos acompanhando de Ah, lá, tá lá no querida. Nordeste? É, Aí viu? agora foi tão. Agora também foi muito legal. Uma colega minha de faculdade veio falar comigo no Instagram e ela tá morando na Alemanha. Ela já Olha, morou na França, no Rio, na Alemanha, e mesmo assim preocupadíssima. Oi, Zizo. Preocupadíssima com a situação no país, né? se eu Ela disse que perguntar, fica. todo mundo ouve a gente bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu Tudo acho que sim. certo? É? Marina, tá tudo bem aí, Marina? Qual Íris, bom Marina dia. agora? Ó, Espírito Cachoeira de Santo. Itapemirim, Espírito Santo. Meu Deus, é isso aí, que chique. Muito chique. Então, Muito essa minha amiga, chique. ela disse assim que ama o Brasil, mas não tem vontade de voltar. E ela tá lá na Alemanha e fica com o coração partido, assim. Tem Essa foi muita minha colega de gente, né? faculdade. A Cris falou isso na live dela, né? Tá em Portugal, tá É, bem, tem saudade, mas quando compara as circunstâncias e é, como que ela vive lá e como vivia aqui, é. ela ainda tá preferindo ficar lá, né? Eu tenho mais amigos que Marina, estão por lá. para não baixar a vibração, a gente não vai fazer comentários sobre esse detalhe, né? Não, Vamos não, não, manter a não, nossa não. vibração. Não, não. Aliás, Mas, assim, que parece muito tempo, uma hora, mas tem bastante coisa para falar, sabe? Então tem bastante é, informação, assim, para a gente compartilhar aqui. ótimo. O Fale. professor Kleber, bom Bom dia. dia. Marina, então nós vamos começar Tá, devagarinho. então primeiro eu quero, já que a Vamos, gente está começando, eu quero sim, agradecer o convite, Marga, tá? Sei que assim, no teu círculo de amizades e profissionais, tu tens tanta gente para chamar, eu fico lisonjeada com o convite. Tu sabes que eu gosto muito de ti, moras no meu coração. E fico muito contente, espero poder contribuir, porque realmente é um momento muito sensível que a gente está passando, né? E aí tem muitas informações relevantes que eu acho que as pessoas escutam o que estão na televisão é uma coisa superficial muitas vezes, né? Eu uhum. acho que tem detalhes assim que importam da gente saber e que são até perigosos se as pessoas não sabem, porque podem até ficar desassistidos do Não, INSS. Eu quero falar sobre esse assunto. então, Marina, o meu objetivo com as lives aqui é justamente trazer alguns problemas que possam estar ocorrendo, que a gente possa colaborar e ajudar. E também o outro objetivo é justamente informar as pessoas de algumas coisas. Por exemplo, a tua área aí que eu não domino, né? Tá? Eu vou ficar aqui bem de aluna. Eu sei que tu és uma grande advogada trabalhista. Eu quero dizer que a Marina é advogada trabalhista, né? E muito boa advogada, não é porque é minha amiga. Obrigada. Então, eu gostaria, e realmente é uma área que eu não domino, que eu não conheço, mas as Oi, pessoas precisam Ivone. muito saber. As pessoas muito precisam saber. Então, eu vou começar te perguntando o seguinte, Marina, agora, com essa pandemia, o que é que alterou para o trabalhador? O que é que tu pode começar a me falar a respeito dos direitos trabalhistas que estão em suspensão ou que estão alterando?
por gentileza, começar aí. Sim. Então, bom dia, pessoal que entrou agora. Nós vamos falar, assim, para dar um apanhado geral para vocês, né? Basicamente sobre duas medidas provisórias que estão em vigor, que é a 927 de 2000, tá? E a 936 também. Então, essa medida provisória 927 entrou, assim, de uma maneira um pouco tímida, né? Trouxe algumas novidades, alguns regramentos. Eu vou só pincelar aqui para vocês compreenderem o que ela trouxe e o que trouxe a outra, tá? Então, a 927 introduziu a possibilidade das empresas permitirem o teletrabalho, ou seja, a pessoa trabalha da sua casa, a antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas. Então, mesmo quem não estava trabalhando um ano no seu emprego, poderia ter férias antecipadas, isso tudo com aquele objetivo de proteger o trabalhador, de que ele possa permanecer em casa, que possa daí cumprir com esse isolamento social, né? E essas antecipações de férias e tudo, mudar os regramentos, porque as férias têm que ser concedidas com 30 dias de antecedência como regra geral, né, pela CLT. Então, por que essa MP falou sobre isso? Porque ela permite que o empregador tome a iniciativa de comunicar com só 2 dias de antecedência, com 48 horas. Então, com 48 horas eu posso dizer assim, olha, você vai a partir de agora ficar em casa de férias. Aí o empregador tem que continuar pagando o salário, 1/3 ele pode pagar até num outro momento, para flexibilizar um pouco também esse regramento, né? Mas, sim, basicamente isso. Pode dar férias coletivas para a empresa inteira, tá? E essa pode antecipar feriados, então o feriado lá de 12 de outubro, por exemplo, pode trazer para cá, tá? Ligada, Ivone. Pode trazer o feriado para cá, a pessoa fica em casa durante esse feriado, né? E no dia 12 de outubro lá vai trabalhar. Que daí lá já não vai ter mais isolamento, já não vai mais estar, tal. Então, antecipa o gozo de feriados nesse sentido, tá? Flexibilizou o recolhimento de FGTS para as empresas não precisarem recolher esse 8% imediatamente, então paga-se o FGTS até em 6 parcelas, salvo engano, estou falando de cor aqui, é muito detalhezinho, posso estar me equivocando com algum detalhe, mas paga isso e paga até mais lá para frente. Recolhe com atraso, sem pagar multa, sem pagar juros, sem correção, nada, como se estivesse pagando agora. Então, é só um adiamento de pagamento, não existe o não pagamento, tá? O não recolhimento. E criou, principalmente, o banco de horas com um regramento específico, porque o banco de horas, pela legislação, o empregador tem como acumular essas horas a mais que o trabalhador faz durante um período, e ele tem como dar em folga compensatória, ou quando o empregado sai em folga ou precisa de alguma coisa, depois ele tem que pagar essas horas para a empresa, é um período X que a lei permite, né? E esse banco de horas da medida provisória estipula que as pessoas podem ficar em suas casas recebendo o salário normalmente da empresa, tá? E o empregador pode convocar os trabalhadores para participar, para pagarem essas horas que fizeram a mais, num limite por dia, né? Não pode passar de jornada de 10 horas. Então, quem trabalha 8 horas poderia fazer 2 horas extras, né? Pagar 2 horas por dia de trabalho. E esse pagamento das horas, essa compensação, pode acontecer em até 18 meses. 1 ano e meio depois que encerrar o estado de calamidade, tá? Então, isso é um diferencial muito grande, porque o que normalmente se faz em um pequeno espaço de tempo, assim, né? Pode se alongar e fazer durante 18 meses. Então, isso faz com que flexibilize. Essa é a MP 927, tá? Marina, só uma pergunta. Essa MP, ela vai vigir somente durante a pandemia ou ela tem um prazo ali descrito na MP? Não, que eu saiba, ela tem esse prazo durante a pandemia, né? E ela se estende por 60 dias, por coisa. E essa questão do banco de horas de 18 meses, tal, quem fez durante essa MP, tudo vai poder seguir com isso até o final, né? Não sei se isso depois vai virar uma lei ou não. Como é uma medida provisória, né? Não passa por umas
no Congresso, no Senado... Mas como tu sabe, né, Marina? Mas como tu sabe, né, Marina, que a medida provisória, a lei diz que ela tem um prazo, depois ela pode né? se renovando. Tá? Ela pode ser renovada, sim, mas sim. tu sabe que nós já chegamos a ter medida provisória vigida aí por anos, né? Por isso então, eu te claro, pergunto... Ela tem uma validade, né? Mas pode ser estendida, pode ser renovada. Os ajustes que são feitos durante a vigência dessa medida provisória podem, mesmo que depois ela não seja renovada, podem surtir efeito até o final, como está no regulamento. Então, fiz banco de horas agora. A medida provisória caiu, ok. Então, enfim, tá? Aí, estão falando aqui, né, para falar do afastamento de 60 dias. Daí, isso já é outra medida provisória. Aí já é a medida provisória 936, ela entrou trazendo basicamente 3 assuntos, né? Uma, a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e reduzir o ganho proporcional daquele empregado, então ele trabalha menos e ganha menos, né? O outro é a suspensão do contrato de trabalho, ele não trabalha e ganha, e ganha do governo o pagamento de um benefício. Oi, Tati. E o benefício emergencial, que também está sempre sendo delimitado pelo teto do seguro-desemprego, como um valor máximo que o governo entra pagando, tá? Então, essa já é essa MP. Aí eu quero, nesse aspecto, eu vou pincelar um assunto, depois a gente pode voltar, porque eu não vi em todos os locais assim que eu tenho acompanhado, tanto de lives, quanto em jornal, quanto notícias, eu não vi ninguém falando sobre isso. Eles falam do benefício emergencial, fazem o cálculo de quanto que a pessoa vai receber e tal, mas ninguém comenta um detalhe, que se o empregado passar a receber menos do que um salário mínimo da empresa e ainda receber um valor do benefício emergencial, mesmo que daí ultrapasse um salário mínimo de recebimento mensal, tá? As pessoas não estão sabendo que do valor que a empresa paga até o teto de um salário mínimo, para ela se manter na qualidade de segurada do INSS, tá? É precisar recolher o INSS dessa diferença. Ninguém falou sobre isso ainda, tá? Por quê? Porque ela perde a qualidade de segurada se ela não fizer esse recolhimento. Já é diferente daquelas empresas que pagam um salário mínimo para a pessoa de salário e ainda tem um complemento do benefício que o governo paga, tá? A pessoa que recebe da empresa, diretamente da empresa, um salário mínimo, ok, um salário mínimo continua com a sua qualidade de segurado na Previdência. Agora, recebeu menos da empresa e recebeu um complemento do governo, no final, a sua remuneração total vai ser um salário mínimo, não quer dizer que vai manter a sua qualidade de segurado. Então, e isso não está instruído? Não está instruído isso? Não, isso faz parte do regramento por causa das consequências da natureza da verba que é paga, né? Então, é pago... Não, porque a minha preocupação é se o empregado não recolhe e perde a qualidade de segurado. Ele não é orientado Durante o período de redução da jornada e durante o período de suspensão, se a empresa não tiver bem orientada, um pequeno empregador, um empregador doméstico, enfim, todas essas fatias, né, da sociedade que não tiverem bem orientadas, seja pela sua assessoria jurídica, por um amigo advogado conhecido, por um amigo contador, pelo seu escritório de contabilidade. Se essas pessoas não tiverem bem orientadas, não é o empregado que vai estar, né? Porque ele também desconhece isso. E eu creio que não seja nem por mal, que daí não haja esse recolhimento, mas puramente por desconhecimento mesmo dessa regra, tá? Nossa. Porque o que o empregador vai pagar ali é um valor inferior a um salário mínimo, e o que o governo paga não tem natureza de salário. Eles dizem que tem natureza indenizatória. Então, se tem uma natureza indenizatória, não tem INSS. Né? E aí a pessoa, se pagar o INSS inferior, né, pagar inferior a um salário mínimo, não te garante a qualidade de segurado. Então, acho isso muito sério, né? Muito delicado, tá? Então, quem recebe mais do que um salário mínimo da empresa, do seu empregador, ok, o empregador está recolhendo ali sobre um salário mínimo, está tudo mantido. Agora,
Aqueles empregados que já estão numa faixa mais delicada de remuneração e tal, e que normalmente têm menos conhecimento ainda sobre essas questões, né, podem ficar numa situação complicada. Então, acho isso muito interessante da gente saber, e aí, sabendo disso, a gente pode começar a falar sobre essa questão da redução da jornada e da suspensão do contrato, que eu acho que é onde tem mais dúvidas, porque as outras questões da 927, eu percebo assim que tem menos questionamentos, aí são questões mais técnicas, mas dá para entender quando a gente fala em antecipação de férias, todo mundo sabe o que é, né? Aí os detalhezinhos, enfim, não tem problema. Então, essa redução da jornada, o empregado continua com o seu vínculo com o empregador, tá? E suspende. Suspendeu 1/4 do período de trabalho dele, que é 25% da jornada. Vou trabalhar 75% do tempo para a empresa. Reduz isso, reduz o salário que a empresa tem que pagar e não tem benefício do governo para quem trabalhar só 25% menos. Não existe daí essa previsão. Essa previsão do governo entrar com o pagamento do benefício emergencial começa a partir da redução superior a 25% da jornada. Então, aí tem os escalonamentos. Quem reduz a jornada entre 25% e 50%, o governo daí entra pagando 25% do seguro emergencial, cujo teto sempre é o seguro-desemprego. O teto do seguro-desemprego hoje é de 1.813,03 o valor. Então, ele vai pagar 25% de 1.800 para quem tiver uma redução de jornada entre 25% até 50%. Então, quando essa redução tiver até 50%, entra com 25% do seguro-desemprego. Então, claro, aí a gente já percebe que a pessoa vai ganhar menos, claro, vai trabalhar menos, mas não vai trabalhar metade e ganhar exatamente a metade. Talvez algumas pessoas coincidam com isso, mas não. Vai ganhar metade, vai ganhar um percentual que a empresa vai pagar, segundo a lei, e vai receber um benefício emergencial do governo, também um percentual. E tem também daí outras previsões para quando até 75% da redução da jornada. Daí também tem, né? E essa possibilidade são para casos de empregados que recebem mais do que 12.202,12 por mês. Então, já é para uma outra fatia de mercado, já é para um outro perfil de empregado, né? E ele tem que ter, além de receber esse bom valor, ele tem que ter diploma superior, tá? Aí é diferente. Aí o Ministério né, da Economia, o governo entra pagando deixa eu até olhar aqui a minha colinha, porque de tudo assim, recolhe daí um percentual menor, tá? Do benefício emergencial. Daí, assim, como é que na prática funciona para o pessoal poder receber esse benefício emergencial? Não é do nada, né? Então, assim, primeiro, tem que formalizar por escrito, sim, porque essa coisa de fazer um acordo de boca, não dá. Não é possível. Ele formaliza para quem, o empregado? Para a empresa? A empresa chama o empregado, porque assim, o empregado está trabalhando, ou está em casa e vai fazer banco de horas, mas para fazer banco de horas tem que ter formalizado de alguma forma, né? Porque tem que ter tudo a empresa também escritinho. pode dizer assim, não, você fica em casa, eu pago o seu salário e não, tudo bem, depois a vida segue. Mas não, se for para ficar em casa fazendo banco de horas, tem que ter feito um acordo por escrito ou via negociação do sindicato, certo? Então, essas questões, volto a falar, né? Nossa preocupação aqui é para aquele empregado que recebe menos, aquele empregado que recebe menos Marina, pode estar desistido do INSS. Em caso de demissão e o emprego o empregado é aposentado, tem direito a seguro-desemprego? Oi, Rodrigo, bom dia. O que dizem é que quando a gente já recebe um outro benefício, aí a gente tem que entrar lá na questão do seguro-desemprego e ver os requisitos, né? Então, pelo que eu sei, não podem ser acumulados benefícios, né? E hoje também mudou muito essa questão do benefício, como é que paga e tal.
Então, suspensão de contrato de trabalho para quem já é aposentado, para quem já recebe um outro tipo de benefício também. Também não tem previsão de pagamento emergencial, não, tá? Então, vai ser para esse que tem situações específicas. Tem lá um rol de requisitos, mas nós vamos falar aqui no geral, que é para o pessoal entender como é que funciona esse pagamento do benefício emergencial. Então, tem que ter um acordo por escrito, seja individual entre o empregado e o empregador, seja com uma negociação coletiva via sindicatos, né, de categorias, tá? E uma hora que é firmado esse acordo, o empregador tem que... Oi, Caldeira, bom dia. O empregador tem que informar para o Ministério da Economia, no máximo num período de 10 dias depois que formalizou essa questão aqui. Por quê? Porque não dá para adivinhar, né? Que tem que pagar um benefício emergencial. O governo não pode adivinhar. Então, ele precisa ser informado desse contrato. Então, tem gente que fala assim, doutora, eu fiz acordo com a empresa, mas até agora eu não recebi o benefício. Calma, tem duas situações aí. Primeira situação, não passou o período ainda que o governo tem para fazer o pagamento desse benefício. Ele tem 30 dias. A partir do momento que chega o conhecimento dele, tem que processar lá as informações e aí ele tem 30 dias para fazer o pagamento depois. Isso é uma questão. A segunda é esse empregador não informou o Ministério do Emprego. Não vai ter pagamento emergencial? Não vai haver. Tá? Aí a consequência disso qual que é? Aí a empresa descumpriu um requisito, né, disso, e como consequência tem que manter o pagamento do salário e tudo. Quer dizer, é nulo essa questão aí. Aí esse acordo que foi feito é como se tivesse feito de boca, embora esteja escrito. Por quê? Porque não foi levado a conhecimento do governo, do Ministério, né, da Economia, ou seja, que tem que haver esse pagamento. Ou seja, Marina, nesse caso, então, o empregado tem que ficar cobrado o empregador, né? Tem que ficar de olho, como eu já disse, né? As empresas, sejam elas pequenas empresas, empregadores domésticos, uma grande empresa, tal, elas têm que ter assessoria ou pelo menos conversar com alguém das áreas correlatas, né? De um contrato de trabalho, que seja o seu escritório de contabilidade, seja um amigo contador, seja a sua assessoria jurídica, seja um amigo advogado, né? Ou mesmo se debruçar para entender essa lei, ler tudo, mas aqui tem vários, gravitam, né? Várias normas ao mesmo tempo, né? Daí da Previdência Social, a pessoa tem que saber natureza trabalhista ou natureza indenizatória, as consequências que tem em relação ao recolhimento de INSS, né, para saber se mantém a qualidade segurada ou não. Todas essas situações é um conjunto. Então, é difícil de uma pessoa leiga, por mais boa vontade que tenha, pegar uma medida provisória dessa e entender a profundidade das consequências, né, a profundidade das consequências de firmar todas essas questões. Então, essas medidas provisórias trazem coisas diferentes, né? Principalmente essa questão da suspensão do contrato e da redução do salário, tem dúvidas assim, doutora, eu posso reduzir a jornada e depois, para o mesmo empregado, eu posso suspender o contrato? Pode, não tem problema. Pode ter situações diferentes? Pode, não tem problema. Tá? Pode mesclar? Pode. O que tem que perceber, né? Existem prazos legais desses institutos. Então, a redução da jornada pode reduzir a jornada por no máximo 90 dias. E a suspensão por 60. Então, eu posso 30 dias reduzir a jornada de um empregado e depois mais 30 dias e mais 30 dias suspender o contrato. Ou seja, tem que observar os prazos, né? Sim. Né? A não observância dos prazos tem por consequência as mesmas coisas que a gente já disse, se não comunica o Ministério da Economia, né? É nulo, né? Então, aí os cálculos dos valores, né, vão depender também do faturamento que essa empresa teve no ano de 2019. Né? As empresas que recolhem um valor, têm um faturamento até 4,8 milhões de reais bruto, tá? Até 4,8 milhões de reais bruto, não precisam pagar ajuda compensatória, né? Enfim,
Já as empresas superiores a isso têm que pagar 30% pelo menos de ajuda compensatória. A empresa está percebendo que o governo vai entrar com pagamento de benefício, o seu empregado ganha um valor X, para o empregado não receber muito menos, eu posso ter um outro tipo de ajuda? Pode. Essa ajuda, claro, tem que estar prevista no contrato, por escrito, tudo isso, mas também pode não ter natureza salarial. Então, é uma ajuda só para aquele período, só para aquela situação específica, e que também não vai postergar depois. Né? Sim. Ela então, é assim, feita para esse momento. Toda a ajuda que o governo está dando nesse momento ao empregado, ela é a título de verba indenizatória. Isso. Perfeito? E assim como toda a ajuda, além do que a lei manda pagar como mínimo, né? Pelo empregador, também tem natureza indenizatória. Indenizatória. Não tem natureza salarial, tá? É uma ajuda e tudo de custo, que é natureza... ou enfim, pode chamar, pode ter o nome que tiver, está previsto aqui na medida que essas ajudas não têm natureza salarial. Então, não vai ter efeito mais para frente, né? E ela vai perdurar enquanto essa medida provisória estiver em vigor, enquanto esse estado de calamidade estiver em vigor e enquanto tiver um acordo por escrito que resguarde e que defina esses critérios, tá? Então, basicamente... E Marina, eu não quero... É uma dúvida que eu vou te falar, não quero cortar que tens o teu roteirinho aí e tal, Mas, Marina, me diz uma coisa. Uma coisa que me preocupa agora, nesse período pandêmico. O que nós temos aí? Nós perdemos garantias de trabalho, as garantias do contrato de trabalho, não são as garantias dentro do contrato de trabalho. Mas, por exemplo, tu achas que... por que eu pergunto isso? Eu vejo falar em muita negociação direta. Né? Negociação direta de empregador com empregado. Então, tu sabe que o empregado ele é a parte hipossuficiente, é a parte, né, que na relação de trabalho, o empregado é uma parte hipossuficiente. Ele não tem, ele precisa do emprego, ele vai aceitar o que o empregador vai propor para ele não perder o emprego. Concorda? Eu acho que, não estou dizendo que, eu não estou afirmando que é a maioria, mas eu sempre me preocupou muito negociação em relação ao trabalho, por conta da força do empregador é uma questão cultural, né? Então, eu não sei se a minha visão, né, é equivocada. Tu sabes que eu sou advogada, mas eu não milito na área trabalhista, mas eu sempre, nas poucas vezes em que eu atuei, eu sempre tinha essa preocupação de fazer. Então, eu que te pergunto agora, negociação dentro do contrato de trabalho, nesse momento, ela é temerosa? Existe alguma coisa que possa garantir o espaço, né? A vaga de emprego do empregador? O que a gente daí teria que fazer aqui, que não é o nosso tema, mas a gente pode dar uma pincelada, é sobre a questão das regras de negociações coletivas no Brasil, né? Como funciona. Então, assim, com relação a essa questão propriamente dita de perder direitos, ou enfim, aqui o que aconteceu? Tinha uma medida provisória que eles chamavam de contrato verde e amarelo, que não está em vigor, tá? Não está. Sim, então, assim, ela foi revogada. Essa sim trazia uma alteração em quase 100 artigos da consolidação das leis do trabalho, tá? Tinha bastante coisa que mudaria tal, e eles chamavam de contrato verde e amarelo como título, e aí era assim, parecia um chamariz que era para o primeiro emprego das pessoas até 29 anos que nunca tinham emprego formal, né? Como é que poderia fazer as reduções de encargos e tal. O Alex, até que está nos assistindo, postou no Facebook dele uma questão da Organização Internacional do Trabalho, uns percentuais, uns dados. Eu não vou saber mais de cor quais são os de outros países. Mas o do Brasil me chamou a atenção, assim, 71% de encargos sociais, né, para as empresas e empregadores. É muito puxado, muito, muito puxado. E eu sei que esse é sempre um ponto sensível, que quando eles trazem essas flexibilizações todas, que a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem estar
realmente assim com coisas malignas, enrustidas e retirada de direitos e tudo isso, Sim. é sempre essa justificativa. A carga tributária, trabalhista, lá, nos empregos no Brasil é muito alto. Enfim, se o governo, né, pegasse esses valores recolhidos e realmente aplicasse, né, em prol da sociedade, nada mas o problema é que a gente vê aí na situação que a gente está que não funciona assim. Então, assim, como é que funciona aqui agora? Eles vieram com essas medidas provisórias fazendo a previsão de negociação individual, também coletiva. Pois é. Né? Então, eu não estou falando nem de coletiva, porque... mas porque assim, por exemplo, eu posso ter numa empresa casos que a pessoa suspende contrato de trabalho para alguns, reduz jornada de outros e mantém normal de outros. Pode estar misturado isso. Então, não necessariamente precisa ser com negociação coletiva também, pode ser. Né? Então, pode haver umas situações mescladas. Eu posso começar reduzindo a jornada de um empregado, suspendendo depois. Posso ter suspendido o contrato de trabalho desse empregado, depois convocá-lo e reduzir a jornada dele. Quer dizer, é possível mesclar essas situações para um empregado só. Então, enquanto está em vigência essa medida provisória e o estado de calamidade em decorrência da pandemia que a gente está, é tudo novo. Tudo pode, né? Tudo pode. Tudo novo. Regime diferenciado. Pode dentro desses limites legais, né? E aí, assim, por exemplo, redução de salário e suspensão de contrato de trabalho. Quais são as categorias de empregados que podem? Trabalho temporário pode? Pode. Empregado rural pode? Sim. Trabalhadores intermitentes pode? Sim. Contrato de experiência? Também. Teletrabalho? Pode. Empregados domésticos? Pode. E contrato de aprendizes? Pode? Pode. Todas essas categorias pode. Contrato de estágio? Pode? Não. Contrato de estágio não é um contrato de trabalho. Então, só os contratos de trabalho é que podem ter esses benefícios aqui, tá? Então, a questão só é essa que eu falo, né? Que tem que informar, fazer por escrito. O problema todo, né? O problema todo eu vou fazer agora uma orientação aqui bem civilista. O problema todo desse tripé governo, empregador e empregado é que o mais frágil é o empregado. Então ele está sujeito. Aí o governo suga a carga tributária do empregador, o empregador passa a conta para o empregado. É complicado. E assim, as pessoas. Não estou nem dizendo que todas as empresas agem assim, mas infelizmente no regime capitalista, outra dúvida, o lucro que aparece muito assim, né? Meu Deus, agora eu estou recebendo benefício emergencial. Bom, então, em contrapartida, para quem teve esse benefício, está percebendo esse emergencial, porque está inserido em duas situações. Ou teve a sua redução de carga horária e de salário, por conseguinte, né? Ou teve seu contrato suspenso. Meu contrato foi suspenso por 30 dias. Eu tenho 30 dias de estabilidade no emprego depois. Não posso ser demitido nos meus próximos 30 dias depois que eu retornar ao trabalho, tá? Isso também foi. Ficou suspenso por 60 dias. 60 dias de estabilidade. Reduziu por 90 dias. 90 dias de estabilidade. Bom, depois disso eu fui demitido. Posso receber seguro-desemprego? Porque existe uma confusão entre essa situação do benefício emergencial e seguro-desemprego, porque o teto do pagamento do seguro é calculado com base no valor do seguro-desemprego hoje. Né? Então tem gente que tem essa dúvida. Não, se você for demitido e teve um contrato preenchendo os requisitos que te dão direito para receber o seguro-desemprego, não é o fato de tu ter recebido o seguro, o benefício emergencial que vai te tirar o direito de receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ok. Tá? Então essa também é uma Ótima dica, Marina. Ótima dica. Né? Aí o pessoal fala, mas em caso de suspensão do meu contrato, como é que eu posso fazer para manter a minha qualidade de segurado no INSS? Porque em caso de suspensão, a pessoa perde, né? Que vai receber um pagamento ali e tal. É na qualidade de segurado facultativo. Então, a pessoa vai lá
e paga na qualidade de segurado facultativo para poder manter a sua condição de segurado do INSS, tá? Por quê? Porque é importante, né? Pode precisar de auxílio-doença, pode precisar de afastar, de ter um acidente de trabalho, enfim, de qualquer coisa. Se a pessoa não mantiver a sua qualidade, aí vai precisar analisar muitas outras coisas. Então, é mais simples a pessoa ter essa orientação, que precisa perceber se está mantida a sua qualidade de segurado, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar, que é interessante. Marina, se eu posso te provocar agora? Claro. Vamos falar aí, que tu tinha muito interessante sobre o seguro de vida, por exemplo. Vamos falar. Com relação ao Covid. Dos profissionais de saúde, se vocês quiserem, também é interessante. Sim, né? Claro. A questão do seguro de vida é bastante interessante pelo seguinte, a maioria, se eu não vou dizer assim todos, né, porque a gente tem contato com algumas, né, assim, mas a maioria das apólices de seguro de vida prevêem que em caso de pandemia, em caso de morte decorrente de pandemia, não tem pagamento do prêmio. Então, assim, significa, traduzindo, né, que a pessoa que tem no seu atestado de óbito lá dizendo que morreu devido ao Covid-19 não tem essa chance de não receber o pagamento do prêmio, a família, né? A pessoa fala. Que fique claro, né? Gente, que fique claro que não são todas as seguradoras, algumas, tá? Tem que, né? Algumas estão pagando. Eu não posso, tem que observar a pólice, tem que olhar a pólice. Né? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que existe essa previsão. Na prática, até o dia 6 de abril, quer dizer, então já tem dias, né? A mais nisso, até o dia 6 de abril, a informação que eu consegui apurar é que a maioria das seguradoras está pagando o prêmio em caso de falecimento por Covid. Ótimo. Essa é uma informação que eu apurei, né? Assim, as fontes são amigos, né? Que eu consegui contato, mas eles estão pagando. Mas eles têm a possibilidade, né? Prevista em cláusula do seguro de não pagar. Eles estão pagando, ótimo. Enquanto tiver essa situação, não tem problema, mas tem a possibilidade de não pagar. Por quê? Porque está escrito lá. Então, aí, nesse caso, a família não vai poder nem enterrar o seu familiar, tem todas essas situações que a gente está vendo aí nessa questão da pandemia, né? E ainda tem mais essa dor ainda de observar lá. Sim, depende do contrato. A maioria dos contratos vai ter cláusula excludente. Eles fazem isso, né? É um contrato de adesão? É um contrato de adesão, não tenho dúvida disso, né? Mas tá lá. Aí não pagou, né? Não pagou, qual é o caminho? Talvez tenha que ir para a justiça. Talvez um pedido administrativo resolva, né? Não sei. Né? Então, por isso também fica aqui o alerta para, assim, os médicos. Os médicos foram orientados pelo governo para colocar no atestado de óbito, quando era suspeita de Covid, colocar isso. Mas, assim, vamos colocar bem claro isso, né? Assim, coloca como suspeita quando realmente for o caso. Né? E coloca que foi de Covid quando tiver certeza disso. E como é que você tem certeza disso? Né? Quando só tem um exame. Quando tem um exame, o exame fala, então tá bom. Né? Tem outras circunstâncias assim que são muito na cara, tem exames do pulmão e tudo bem. Né? Mas assim, deixa para colocar lá no atestado de óbito, só quando realmente tiver certeza. Por quê? Porque pode ter consequência para essa família depois, na hora de acionar o seguro, por exemplo. Mas os médicos não estão colocando a causa morte por Covid? Porque eu já vi certidão de óbito de uma pessoa que morreu de Covid com síndrome da deficiência respiratória. Aí assim, essa síndrome da deficiência respiratória pode ser muitas coisas. Né? Pode ser um monte de coisa. Não é só Covid. Não é só Covid. Que provoca isso. Mas eu digo assim, que quando coloca Covid e o seguro recebe esse atestado de óbito, a gente fica inseguro em saber se esse seguro vai pagar esse prêmio ou não. Estão pagando porque querem pagar, ou porque entendem que a orientação é pagar, ou porque de repente o judiciário vai depois mandá-los pagar.
mais. Sim. Mas é uma situação que a maioria das apólices traz como isenção da obrigação de fazer o pagamento do prêmio. E talvez, assim, Sim. prêmios de 100 mil, 200 mil, 500 mil, tudo bem. Mas e aquele que tem um prêmio de não sei quantos milhões? Aí pode a seguradora, de repente, pensar esse e dizer, não vou pagar. E Sim, seguradora, então... né? A gente sabe aqui que é assim, para fazer seguro, meu Deus, agora para pagar, né? A gente Então, sabe claro, que eu não estou aqui começa... querendo fazer o papel assim de falar mal das seguradoras ou não, é de alerta. Sim, nem eu. De alerta, né? Nossa de situação alerta, aqui claro. é de alertar Não. realmente, né? E fica um outro alerta também para os médicos, que eu já ouvi advogados em São Paulo alertando seus clientes médicos do seguinte: olha, cuidado, porque se o segurado recebe um atestado de óbito comentando que a morte do seu parente foi por Covid e não tem exame que atesta, aí ele vai na seguradora, a seguradora não paga, vai ter médico sendo acionado na justiça para fazer o pagamento desse prêmio. Pode haver. Bem, pode jogar ele no polo passivo, né? Por quê? Porque assim, Sim. Você é responsável, né, pela causa-morte que a coloca no atestado de óbito, né? Então, assim, foi sem exame comprobatório? Foi. Então, com base no quê? Aí, claro, vai ter outros, né, mas pode sofrer um revés nesse sentido. Então, claro, é uma situação muito delicada e claro que nós aqui estamos fazendo também ilações. Sim. Mas só coloca no atestado quando realmente tiver certeza, quando tiver exame comprobatório e tal, porque tem essa consequência que pode ser aventada. Não está sendo, não quer dizer que não vai voltar, né? Marina, aí a questão aqui, o profissionais de saúde, né? O pessoal está perguntando. Isso. Aí. Então, a gente, assim, existia nessa MP dizendo que a pessoa que sofria de Covid não era considerada acidente do trabalho. E isso causou, assim, uma estranheza e gerou bastante polêmica e tal. Aí, anteontem, o STF tirou isso aí, né? Eles anularam essa questão, tá? Tanto anularam a questão que dizia que as normas de segurança e saúde do trabalho estavam também relativizadas, não precisava fazer exame demissional, não precisava fazer isso, não precisava fiscalizar aquilo, estava tudo meio assim em suspenso e tal. Tiraram isso. Continua vigorando, as normas de segurança e saúde no trabalho continuam tudo de pé, e inclusive as fiscalizações e tal. Não, eles tiraram isso do cenário. Não está mais em vigor, tá? Então, essa questão também de Covid ser considerado acidente do trabalho ou não, também eles tiraram isso que diz que não é acidente do trabalho. Tiraram, esse artigo também caiu. E aí a gente volta para saber se há enquadramento de acidente de trabalho ou não para os requisitos normais, né? Tem a ver, a pessoa pegou no trabalho, em razão do trabalho, por conta do trabalho, pegou porque não tinha equipamento de proteção adequado, pegou porque não tinha né? fiscalização do uso do equipamento adequado, né? Aí sim, aí vai ser apurado a questão do nexo, da culpa, né? Enfim, tudo igual, tá? Profissionais de saúde. Profissionais de saúde já era, mesmo com essa medida provisória aí dizendo isso, já era uma situação, a meu ver, que não nem era atingida, né? Que está lá trabalhando com isso, diretamente com isso, então quer dizer, se pega lá dentro e acontece alguma coisa, né? Agora, era muito grave dizer que não era acidente do trabalho, porque a pessoa podia ficar em maus lençóis, a família, né? Porque não é considerado acidente do trabalho. Imagina! O empregador não tinha que pagar a indenização. Indenização. Né? E daí não é considerado acidente de trabalho, e aí a pessoa tem um seguro de vida, o seguro de vida pode também se negar a pagar a indenização. Daí como que fica a família? Meu Deus. Então, assim, era uma coisa que realmente era de uma insensibilidade, né? Sim, eu acho, ainda bem que, porque realmente quem é profissional de saúde e contrair Covid, obviamente que é acidente de trabalho, não sei, é uma coisa para mim, claro. Porque ontem eu estava assistindo aqui na Globo News
que alguns médicos não estão nem indo para casa com medo de passar para a família. Família. É. Então estão deixando de ver os filhos. Olha, realmente está complicadíssimo esses profissionais. E agora, por exemplo, no Rio, né, a gente não quero entrar muito nesse assunto, porque não é o nosso foco, mas assim, né, esses detalhes, agora no Rio estão fazendo um protocolo de quem pode receber tratamento, de quem não vai poder mais receber tratamento, né? É uma coisa muito delicada. Imagina a situação de um médico, né, ou de uma pessoa que trabalha com a saúde, que todas as vidas têm valor igual, ter que escolher por causa de um perfil com critérios que eles selecionaram lá e dizer, esse aqui vai para o respirador, esse aqui não vai. Uhum. É muito duro isso, né? Ai, nossa, as pessoas não vão... eu acho que psicologicamente, depois de uma coisa dessa também, vai ser duro de se recuperar. É muito triste, né? É muito complicado. Claro que são muitas coisas que envolvem isso, enfim, né? Eu também quero falar de uma outra coisa, Marga. Sim. Que agora eles pegaram essa situação da pandemia e virou moda fechar estabelecimento físico, né? E aí a turma vender pela internet. Daí a gente aqui está falando, não assim, daquela lojinha ali da esquina, que já tem uma clientela e que daí então resolve atender na casa né, fazer uma visita, levar roupa e tal, enfim. Não. A gente está falando assim de grandes grupos, né? Tipo, lojas Renner. A Camicado também faz parte do grupo Renner, se eu não me engano, tá? Magazine Luiza. A Renner já anunciou oficialmente isso, né? De fechar todos os estabelecimentos físicos. Então, por exemplo, nós aqui em Florianópolis, no shopping Beira-Mar ali vai fechar a loja da Renner e a Camicado também. E eles vão manter o seu atendimento, a venda pela internet. Ok. Então, isso faz o quê? Diminui muito o emprego. Diminui super emprego, tá? Os cachorros também estão participando da live. Pois é. Marina, só um pouquinho de novo. Já aconteceu isso. Peraí, só um minutinho. Tem problema, eu tô tranquila. Eu amo os cachorrinhos, não tem problema. Mas assim, então, esses grandes... estabelecimentos estão pegando muito essa onda da pandemia para poder justificar o fechamento. Porque antes eles vendiam pela internet, mas as lojas físicas eram uma vitrine. Então, eu continuando, Marga, esses grandes estabelecimentos usavam as lojas físicas como vitrine, né? Eu sou grande, eu tenho uma loja grande, eu tenho um espaço enorme no shopping e tal, tem esse apelo para a sociedade, de um modo geral. E muito porque, culturalmente, tem muito consumidor que gosta de ir nos lugares e pegar o produto, né? Analisar. Sim, até para ver se serve, para provar tudo isso, né, Marina? Exato, né? Mas às vezes, assim, louça, tu não precisa provar, mas assim, olhar... né, de pertinho é uma coisa diferente. Então, o que acontece? Hoje, a justificativa não pode vir aqui na loja. Tem fila, tem que entrar 1, 2, 3, a cada não sei quanto, tal. A lei tá assim, o pessoal tá falando assim e tal, né? Então, vamos atacar pela internet. E aí, eles esvaziam as lojas físicas, né? E economizam muito nessa situação de encargos e tudo isso, né? Então, hoje a moda vai ser ter estabelecimentos cada vez menores, atingir o público vendendo pela internet, vai economizar em todos esses encargos e tudo isso. Enfim, Marina, claro que vai mudar... o pessoal do estoque, que tem que separar, postar no correio e tal, essa gama de empregados vai ter que aumentar. Nossas vidas vão mudar, né? Bastante, né? Vai mudar. Vai mudar. Essa questão... realmente vai mudar. Ô Marina, eu gostaria, nós temos 5 minutos, na verdade 6 minutos, e eu gostaria nesses 6 minutos que tu desse dicas para, principalmente aos empregados, né, as pessoas que detêm vínculo empregatício com alguma empresa, né, aos profissionais autônomos, às empregadas domésticas, dicas no sentido de o que eles podem
ficar de olho, ficar atentos, ou sobre os direitos deles durante essa pandemia, de alguma coisa que possa, por exemplo, vamos aqui simular que algum empregador tem alguma má fé em querer não pagar algum direito do empregado. Então, se existe alguma coisa que tu possa dar de dica para as pessoas que estão aqui nos assistindo e para, né, no sentido agora dessa mudança que teve, dessa coisa de suspensão de contrato de trabalho. Por exemplo, eu já vi empregada doméstica comentar que está sendo demitida sem mais nem menos, né? Olha, acabou, né? Depois, aí o que acontece? Aí termina tudo isso, retorna, né? Então, assim, eu sei né? que isso não se pode impedir, né? Não, A demissão não se pode impedir. É isso que eu ia falar para ti. Em estado de pandemia ou não, a demissão é uma realidade, né? Não sei, eu não trouxe dados aqui oficiais, mas eu estava olhando que aqui em Santa Catarina aumentou consideravelmente a taxa de desemprego, mas muito mesmo, né? Então, assim, o que a gente percebe? Em Florianópolis tem muito funcionalismo público, a gente parece assim que a gente não repara muito nisso, mas em outros lugares, né, os polos industriais, Joinville, Jaraguá, tal, a taxa de desemprego pode aumentar consideravelmente. A WEG, por exemplo, a WEG mudou o foco, parou inclusive de produzir o que estava produzindo, está se dedicando a respiradores. Não acredito que tenha aumentado a taxa de desemprego em relação a essa fatia, né? Assim, ficar de olho, como eu falei para ti, né? São tantas nuances aqui nessas medidas provisórias. Nós advogados trabalhistas, vamos dormir numa situação do país e a gente acorda com outra. A gente acorda com uma coisa totalmente nova, que traz uma série de mudanças. A televisão fala, né? A televisão fala de forma superficial algumas coisas, tal. Não vai a fundo, porque também não é o local, não tem como saber, né? Então, é muito, muito delicado. Então, qual é o meu conselho? Para evitar que as pessoas fiquem fantasiando coisas, conversa com alguém que entende. Pode ser um amigo, pode ser, né, pode fazer uma consulta, enfim, eu acho que é melhor, sabe? Saber dessas coisas assim do que ficar fantasiando e achar ou que seu empregador é um monstro ou que o empregado também está se aproveitando né? Então, assim, nem a gente tem descanso, a gente também está diuturnamente lendo, se instruindo, né, sabendo que hoje, amanhã pode ter outra coisa. Esse do contrato verde e amarelo, houve uma promessa do governo aí de que eles vão reintroduzir coisas que estavam lá paulatinamente no nosso mercado também, né? Na nossa legislação. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. Muda todos os dias. E aí, assim, é porque eu firmei uma suspensão de contrato por 30 dias e daí eu resolvo chamar antes. Eu posso chamar antes? Pode. Pode chamar antes, voltar ao trabalho. Como também, depois de uma suspensão, ele pode demitir, né? Demite. Ele pode demitir, mas vai ter que indenizar o período de estabilidade, como é com a gestante, como é com quem está retornando. Normal. Na suspensão, ele paga salário. Na suspensão, ele paga salário normal. Não. Na suspensão... Não paga, né? Deixa eu ver aqui. Na suspensão... O Ministério da Economia vai pagar esse benefício emergencial e eu acho que eu devo ter anotado aqui na suspensão, redução e suspensão aqui as regras, mas se for pagar, paga uma parte, tá? Paga uma parte só, né? Não vai pagar. Porque mas aí se ele foi... período durante a suspensão, tá? Durante a suspensão, esse período não conta para a minha prima está dizendo lá, Nina, não paga salário não paga, recebe o benefício, tá? Na suspensão. E esse período de suspensão de 60 dias, pela mesma coisa que a gente estava falando lá da qualidade de segurado ou não, ele não recolhe. Não tem salário, não tem prestação de serviços, não conta para fins de aposentadoria. Ficou suspenso 60 dias? Ficou suspenso. Para contar, você tem que fazer o pagamento, o recolhimento do INSS como facultativo para poder contabilizar na sua aposentadoria no futuro.
Ô, Marina, depois tu pode colocar aqui o teu endereço, o teu e-mail, né? Para se as pessoas Sim, se tiverem tiver alguma alguma dúvida, dúvida, claro, não tenha dúvida, posso. né? Coloca, tu Não, escreve aqui. tá, eu escrevo. Deixa eu ver Tá. aqui como é que eu Isso, faço é isso. bom. Porque é muito importante que aí todos estejam, né, ligados nesse momento, porque como a Marina falou, não significa que o empregador, todo empregador ou as empresas queiram utilizar de má fé, de forma alguma. Muito pelo contrário, tem Não. muitas empresas que correm, mas, né, a gente tem que ficar atento Tem a... muita gente que não teve condições, que teve que demitir, né? Hoje, assim, as pessoas a gente vem de uma crise que foi muito sensível e grave em 2008, né? E tem consequências até hoje. Tem muito empregador aí que está trabalhando no limite do limite e não tem condições de ficar 30 dias sem, né? Não tinha uma poupança que pudesse fazer frente, não produzir nada, nada, e durante 30 dias pagar o salário dos empregados. E claro, e nós não estamos falando só em 30 dias, né? Esse isolamento, estão prevendo que tenha onda, mais de uma onda. Então, assim, esse isolamento agora começa a achatar a curva, e daqui a pouco a curva Fecha, pode aumentar abre. de novo, né? Então, assim, eu realmente, sinceramente, estou muito preocupada com essa questão aí do retorno dos prazos para processos eletrônicos, porque, pessoalmente, eu tenho uma filha de 4 meses, né? Não posso ter ajuda em casa, né? A gente está sozinho aqui, né? Meu marido, eu, até a Marli veio um dia aqui, mas assim, né? Não tá podendo vir, tá 2 meses já sem vir. E aí eu tenho a bebê para atender dia e noite. De noite. E aí, como que eu faço para administrar os prazos? Além disso, tem outros compromissos. Eu sou tesoureira do IASC, então eu tenho que fazer o pagamento, tenho que atender, lá. Então, assim, eu me coloco no lugar de outros profissionais, né? Principalmente, já ouvi muita reclamação assim das advogadas mães, porque a gente é mãe 24 horas, gente. Advogada a gente é quando dá. E assim, como que faz? A minha prioridade é a minha filha, meu compromisso maior é ela, mas eu tenho todos os meus clientes que não deixam de ser filhos também, né? Então, é muito complicado. Estou preocupada. A OAB fez esse negócio aí de pedir informações de quem queria que voltasse prazo ou não, e aí voltaram dos processos eletrônicos. A gente não sabe se vai vir em forma de enxurrada esses prazos, ou se eles vão publicar paulatinamente, enfim, não tem ideia. É tudo novo, né? Então, realmente é muito difícil. Eu ando trabalhando de madrugada, né? Voltei até as noites como minha amiga. Marina, assim. Querida, eu adorei. Espero que a gente possa hoje aqui, né, principalmente tu, ter ajudado as pessoas, né, orientado, porque esse era o nosso objetivo aqui, era ajudar as pessoas. E é um prazer imenso falar contigo, né? O prazer foi todo meu. E não é puxa saco, mas essa aí é a grande advogada trabalhista que eu conheço. Obrigada, querida. Essa daí é fera. Coração, né? É fera. E assim, realmente a gente tem muito que aprender com essas situações e tem muito o que fazer agora, né? Vai ter muito desemprego, muita gente desesperada, assim, e existem formas técnicas de se conseguir organizar, mas tem que ter boa vontade, né, e tudo isso. Enfim, é isso. Então tá. Então, querida, vai tá dando nosso tempo aqui. Bom dia. Foi um prazer. Tá bom dia, obrigada. Beijo na Ana Clara. Beijo na Ana Clara. Ela é muito querida, Ana Clara. Mandou um beijo pra ti. Eu não trouxe ela porque ela tá dormindo. Eu ia trazer pra dar um oizinho, assim, né? Mas mamãe coruja é assim, né? Mas é isso. Então, gente, se cuidem, né? Vamos fazer um bom dia hoje. Bom dia para todos nós. Bom final de semana. E parabéns pelo Dia dos Trabalhadores, né? Foi ontem, parabéns né? pelo Dia dos Trabalhadores. O profissional da saúde foi meu grande homenageado de ontem, porque eles, olha, nossa senhora, eles agora trabalhavam já numas escalas de... Tá caindo, Marina. Tá. Vai cair aqui. Um beijo. Beijo, tchau. Um beijo, tchau.
Tchau.